Hello, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Inglês na Marra. Eu sou o Marcos Terra, fundador da Marcos Terra Idiomas, a sua próxima escola de inglês online. E hoje a gente está aqui para ver as pronúncias dos passados regulares, que são aqueles verbos que quando a gente vai conjugar no passado adiciona o D ou ED. Como que fica a pronúncia deles? So, let's hit the books! É muito comum a gente errar a pronúncia do D ou ED nos verbos regulares do passado. 99,9999% das pessoas cometem esse erro na hora da pronúncia. Então vamos lá, vamos começar com o mais fácil, que são aqueles verbos regulares que a letra E do ED do passado de fato é dito, ele tem sonoridade. A primeira coisa que a gente tem que manter em mente é que os verbos na base form que terminam em T ou D são os verbos que vão ter o E de fato pronunciado na conjugação para o passado. Por exemplo, a gente pega o verbo hate. O som final que a gente considera desse verbo é a letra T. O E dele a gente considera como ghost E ou ghost letter. Ele não tem sonoridade de fato. Então, para ficar mais fácil, vamos pegar alguns exemplos. O próprio verbo hate. Se eu for passar para o passado, eu só adiciono a letra D. Então eu vou dar dois tipos de pronúncia. Hate, base form. Hated, que a gente já colocou o D, e aí aqui eu estou pronunciando com o som de T, de fato. Ou quando a gente vai puxar a pronúncia para o inglês americano, ficaria hated. Então eles trocam esse T pelo R, que dá mais velocidade na hora da fala e mais liga também para emendar uma palavra na outra. Então, hate, hated e hated. E aqui vocês percebem que o E ele tem um som mesmo. Hated, hated. Outro exemplo de verbo seria o verbo invite, que significa convidar. Então, quando eu falo invite, base form, invited, passado com o som de T, ou invited, passado com o som de R, puxado mais para o sotaque americano. E o último verbo que a gente pode pegar como exemplo, que tem a sonoridade de D no final, é o need. Então ficaria need, que é o verbo precisar. Então, need, base form, needed, com o som de D, e needed, com o som de R, que é puxado mais para o americano. Fácil, né, gente? Então, lembrando, terminou com T ou D, o verbo, quando a gente conjuga para o passado, esse E tem som. Então a gente vai falar de fato eles. Hated, invited, needed. Beleza? Agora, tirando essas duas situações, em todos os outros verbos, a letra E não é pronunciada, ela não tem sonoridade. E é aqui que você precisa se atentar para a pequena, grande diferença. Eu poderia dar uma explicação teórica gigantesca aqui sobre isso, mas nada melhor do que a prática. Então vamos lá, coloca a mão na garganta de vocês e tenta pronunciar shh, igual como se você estivesse mandando alguém ficar quieto mesmo. Shh. Agora, pronuncia a letra Z, o zumbido mesmo, zzz, e coloca a mão na garganta. Zzz. Em qual das duas sonoridades você sentiu vibração na sua garganta? O zzz. Então, todos os verbos que fizerem essa vibração na garganta são os verbos vozeados. E os verbos que fizerem o mesmo movimento que ficar shh, não são vozeados. Memorizou isso? Então vamos para o próximo passo. Tá, e aí você vai me perguntar, Marcos, para que essa bobeira de pôr a mão na garganta? Simples, gente, para te dizer que os verbos vozeados eles têm o som de D mesmo no final, quando a gente está conjugando no passado. E os verbos não vozeados, eles vão ter o som de D. Por exemplo, pega o verbo play, play, e coloca a mão na garganta, play. Percebe que o finalzinho dele, no EI, a garganta vibra, então ele é um verbo vozeado. Ou seja, quando a gente passar para o passado, vai ficar played, played. Aí tem esse somzinho de D fechando, que é um som quase mudo, mas tem, played. Outro verbo seria o love, love. Percebe que o V vai fazer essa vibração na garganta também. Então, quando a gente colocar o D, conjugando ele para o passado, ele vai de fato ter o som de D. Então, loved, loved. Perceberam? E agora uma coisa muito importante. Antes da gente ver os verbos não vozeados, não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos, beleza? Então bora lá! Último detalhe de pronúncia, que é quando os verbos têm o som de T no final, que são os verbos não vozeados. Por exemplo, coloca a mãozinha na garganta de novo e tenta dizer os verbos cook ou
walk. Percebe que esse som de K no final, ele é um leve fechamento das pregas vocais, ou seja, ele não faz vibrar a garganta. Então eles são verbos não vozeados. E uma observação muito importante, cuidado para não pronunciar walkie ou cookie, é walk, cook. Então leve fechamento das pregas vocais, não tem de fato sonoridade, beleza? E aí, para resumir essa história toda, quando os verbos têm esse leve fechamento das pregas vocais, mas eles não são vozeados, eles não fazem a garganta vibrar no final, aí a gente vai ter o som do ED como som de T. Isso a gente está falando para a conjugação do passado, tá, gente? Então, por exemplo, cook. Como que a gente conjugaria para o passado? Só adicionaria o ED. Só que a pronúncia ficaria cooked. Cooked. Então percebe que o finalzinho eu faço um som de T. Cooked. Mesma coisa o verbo walk. Então quando eu falo walk, base form, walked, com som de T no final, walked. Beleza? Bem fácil, né, gente? Pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado dessa dica de pronúncia. Importante, deixa aqui nos comentários sugestões para próximos conteúdos, ou até você que faz algum curso por aí e tem dificuldade em algum assunto específico, pede aqui nos comentários que a gente vai fazer um vídeo especificamente para dar uma luz. Então é isso. Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. And see you next video.